Antes da gente avançar para o próximo módulo, que é a discussão sobre distribuição de frequência com classes, vamos dar uma paradinha aqui e vamos ver algumas aplicações práticas de distribuição de frequência sem classe. Então, meu propósito aqui agora nós fizemos exercícios, enfim, a ideia é você pegar a informação, mas agora o objetivo é mostrar alguns exemplos práticos, reais, de aplicação disso que você aprendeu. Então, uma coisa é você pegar o conceito, trabalhar aquele conceito, fazer exercício, e um outro momento seria colocar em prática aquilo. Vamos dar uma olhadinha então? Um exemplo prático de aplicação de histogramas e distribuição de frequência sem classe é o chamado gráfico de Pareto. Aqui eu vou fazer uma explicação bem resumida para você, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar. Eu deixei um livro, Gráfico de Pareto para Leigos. Eu deixei como brinde lá na primeira aula. Esse materialzinho tá lá, daqui a pouco eu mostro para você. Aqui eu peguei só uma página só para explicar de uma forma resumida para você. Tá bom? Depois eu mostro esse livrinho, tá? Vamos focar aqui no conceito. Esse gráfico de Pareto, ele é muito usado pela alta gerência, muito usado por administradores, analistas, enfim, aquela pessoa que estiver analisando uma informação. É uma das melhores ferramentas para se detectar problemas. É o chamado gráfico de Pareto. Esse gráfico de Pareto é chamado isso porque ele foi criado por um economista chamado Wilfred Pareto. Já tem bastante tempo. Qual que é a ideia desse gráfico? Ele é basicamente o seguinte, é um gráfico de colunas. Ele é um histograma, só que o que diferencia ele é que as colunas são ordenadas, do maior valor para o menor. Só isso. E é lógico, foram embutidos alguns itens aí para ter uma imagem melhor daquele problema que você está estudando. Então, vou dar uma olhadinha aí, ó. Aqui nós temos um problema, né? Nós temos um problema que uma empresa está tratando, que é o quê? Acidente do trabalho na empresa X. Ela tem um problema de acidente, ela está tratando esse problema. E aí, ocorreram nessa empresa 96 acidentes. Tá vendo aqui, ó? 96 acidentes ocorreram lá. Desses 96 acidentes, 44 ocorreram com as mãos. 26, tá vendo? Esse eixo aqui, ó, é de número de acidentes. Isso nós já sabemos fazer, você já sabe fazer isso. Então a gente não precisa ficar entrando em conceitos. Ocorreram com os braços. E por aí vai. 12 acidentes ocorreram com os olhos, 5 com a cabeça, 4 com ombros e vai diminuindo. O que tem de interessante nesse gráfico aqui? Ele está ordenado do maior valor para o menor. Com isso, o gestor, imagina um gestor analisando vários gráficos, ele precisa ver várias informações. Normalmente a gente não analisa uma informação, um gráfico só. Um gestor ele sai de um gráfico, vai para outro e vai para outro. Você está analisando um problema, você está contextualizando o problema, você está estratificando o problema, você quer enxergar o problema. Então, é uma ferramenta muito útil, porque permite uma visualização rápida, não só do seu problema, mas como do seu maior problema. Essa é a essência do gráfico de Pareto. Então, nesse caso aqui, a gente percebe facilmente que 44 acidentes ocorreram com as mãos e 26 com os braços. O total disso aqui, ó, 40 com 20, 60, 6 com 4, 10, 70. 70 acidentes dos 96 ocorreram com mãos e braços. Ou seja, a maior quantidade de acidentes, elas estão em duas causas, que são mãos e braços. O que eu, como gestor, o que eu vou enxergar aqui? Eu vou enxergar o seguinte: tudo na vida tem priorização, tudo. Por exemplo, nas finanças da sua casa, você tem gasto que é prioritário, você não pode deixar de pagar. Uma luz, um remédio, uma conta de água. Tem coisas que você não pode deixar de pagar. Isso são prioridades.
Se você compra lá 5 kg de alcatra, picanha por semana e o dinheiro está defasando, né? Tá perdendo o dinheiro, a carne você pode reduzir, mas a conta de luz não. E o que isso chama? Isso se chama prioridade. E aqui é a mesma coisa. Na empresa funciona da mesma maneira. As empresas têm vários problemas, não consegue tratar todos, às vezes por falta de verba, e ela precisa priorizar. Olha, esse ano nós vamos tacar esse problema, esse ano esse outro problema. E assim vai indo, estabelecendo metas para reduzir o problema. Nesse caso aqui, então, essas ocorrências aqui, ó, com olhos, cabeça, são problemas. Mas eu não posso me preocupar com eles prioritariamente. Estou falando do ponto de vista de estatística, não de gravidade, tá? Não vamos confundir. Estou falando do ponto de vista numérico. Eu, como gestor, eu iria enxergar o seguinte, olha, meu problema prioritário que eu tenho que atacar é mãos e braços. Por quê? Aí que está a questão. Porque é o seguinte, 44 acidentes representa 46% do total de acidentes. De onde eu tirei isso? Ah, você sabe muito bem. Você fez exercício. Eu tirei de 44 dividido por 96 vezes 100. Deu 46%. Aí interessante, né? Que aí foi criada um eixo do lado de cá, o lado direito, um eixo de porcentagem acumulada. Porcentagem acumulada foi criada aqui. Então tá vendo aqui, ó, o 40 aqui, ó, o 45 tá mais ou menos aqui, ó. Se você pegar o 46 aqui, ó, se você for seguindo uma reta aqui, ó, seguindo ele tá mais ou menos aqui no 46. Então a porcentagem, você olha onde está a porcentagem por esse eixo aqui, ó. Olha lá, a porcentagem acumulada. E nesse eixo você olha o número de acidentes. Então eu tenho 44 acidentes, ó, o 44 tá aqui, ó, perto do 45, que representa 46% total. Ou seja, eu estou conseguindo ver duas informações num gráfico só. E aí vem o 26, né? O 26 com 44 dá 70, que nós já sabemos. O que representa isso cumulativo? Ou seja, qual é a frequência acumulada dessas duas causas, mãos e braços? 44 mais 26 sobre 96 vezes 100, isso aqui dá 73%. Aí se você olhar o eixo de 73% aqui, né, que é já a porcentagem, ele está aqui, ó. Ele está aqui. Isso quer dizer que 73% do problema dos acidentes são aqueles que envolvem as mãos e braços. São as que envolvem essas duas causas. Ou seja, se eu tenho 8 causas, 2 causas corresponde a 25% do total de causas. Que é, inclusive, esse cálculo que eu deixei aqui, que você já sabe fazer isso. Que é 2 por 8 vezes 100, 25%. Com isso, o que eu posso concluir? Eu posso concluir isso aqui, ó. Aí, essa é aqui que eu quero chegar. As duas causas mais frequentes, mãos e braços, representam 25% das causas, 25% das causas, e são responsáveis por 73% do problema de acidente. Então, o gestor, ele vendo isso, ele vai priorizar. Lógico que isso não é uma... Você tem que levar também o lado humano. Às vezes você tem um problema aqui que a gravidade dele é maior, então o gestor ele tem que analisar isso. Ele não vai analisar só para esse caso de acidente aqui, né? Só o número, vai analisar um contexto. Então, por exemplo, se o acidente na cabeça ele tem potencial de grave, opa, peraí, mas tem um caso em particular. Mas do ponto de vista numérico, isso é o gráfico de Pareto. Aí, se você for andando aqui caminhando, né, 85%, o que quer dizer isso? 85% dos acidentes envolvem mãos, braços e olhos. Mãos, braços, olhos e cabeça, 91% do acidente. Chegando no final 100%, que é o último outros aqui, que são 96 acidentes. 96 acidentes corresponde a 100% total. Por isso que essa linha vai subindo. Essa linha ela é daquela FRA, ela é da porcentagem acumulada. Então, é uma ferramenta espetacular
Muitos gestores usam isso aí. Tem muita aplicação isso aí, né? De uma regra geral, o gráfico de Pareto ele tem um conceito, ele tem uma regra empírica, uma regra geral. Aqui no nosso caso, 25% das causas, né, são responsáveis por 73% dos problemas. Então, estatisticamente, a gente chama o gráfico de Pareto de regra 80-20. O que isso quer dizer? Que geralmente, estatisticamente, né, um número comum a maioria dos casos, 20% das causas são responsáveis por 80% dos problemas. É a chamada regra 20-80. 80-20 é o que a gente chama do gráfico de Pareto. Tá? Então, o objetivo aqui foi mostrar para você um exemplo prático, um caso real de aplicação disso que nós vimos. Né? Além do mais o objetivo da distribuição de frequência é organizar dados. É organizar dados para você poder enxergar os dados mais organizados, para que tenha uma melhor visualização. Então, teoricamente, não existe assim, eu quero saber um caso, como é que se aplica isso praticamente? Eu estou te dando um exemplo aqui, mas na verdade, uma organização de dados. Isso é aplicado em qualquer situação. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu mostrar o livro para você aqui, eu vou pegar ele aqui, eu tenho uma outra telinha aqui do meu lado, por isso que eu estou virando para o lado aqui, ó. Vou abrir aqui para você. Esse é o livro Brinde, né? Que está lá na aula 1. Está lá Brinde, gráfico de Pareto para leigos. É isso. Aí eu estou deixando isso aqui para você, tá bom? Aí eu explico ele direitinho, tá? Olha lá, regra 80-20. Então eu deixei para você lá na primeira aula, tá? Aprendendo a aplicar na prática uma distribuição de frequência e um histograma. Um bookzinho, né? Aqui tem um sumário, você pode clicar aqui para ir direto para o sumário, que é um gráfico de Pareto, qual é o princípio, como construir, estratificação, né? Então, aqui nessa página aqui, né, basicamente o que eu expliquei para você foi essa aqui, ó, né? Foi na página 5 aqui, ó. Foi essa a explicação que eu acabei de fazer para você, né? O que é um gráfico de Pareto. E aí, qual é o princípio de Pareto? Aí eu vou entrando em mais detalhes, né? Mais questões conceituais aqui, como é que ele foi criado, aplicações dele, né? Aí, olha só que interessante, aí mais um caso aqui, né? Vamos começar do zero. Vamos começar do zero aqui. Como é que se constrói um gráfico de Pareto? Então, aqui é um exemplo que eu estou citando, né? O operador, ele foi lá na área e ele tem lá, você preparou uma lista lá para ele preencher. Né? Um exemplo aqui, uma folha de verificação para classificação de produto defeituoso. Produto lente, estágio de fabricação, inspeção final, né? Tipo de defeito, arranhão, trinca, ou seja, são os problemas, os defeitos comuns que aparecem nessa lente. Ele inspecionou 1.200 lentes, né? No dia 3 e tal. E aí ele fez algumas constatações aqui, né? Os tipos de defeitos. Ele fez aqui os tipos de defeitos. Arranhão. Contagem, né? Apareceram 12, né? Deixa eu dar mais um zoom aqui. Apareceram 12, né? Que aí ele colocou total de 12 aqui. Ele vai lá e vai marcando, né? Na prática, o operador vai marcando. Trinca. Aí tem um monte aqui, 41. Revestimento inadequado, 55. Essa aqui é uma lista de verificação do operador. Aí, ou ele mesmo, né? Passando por uma capacitação, ou você, como um analista, depois você pode pegar essa informação e você organiza essa informação, né? Você tem lá, você coloca na ordem, né, do maior para o menor, você organizou, ou seja, isso aqui você passou a organizar. Revestimento inadequado 55, trinca 41, arranhão 12. Aí você tem um total acumulado, que é a frequência acumulada. Você tem a porcentagem de cada um, que é o FR porcentagem. E você tem uma porcentagem acumulada, que é o FR porcentagem acumulada. Então você fez os acumulados aqui. Daqui você constrói o gráfico de Pareto. E aí você constrói aqui sempre no eixo aqui, nesse eixo do lado esquerdo. Você vai fazer sempre a quantidade e no lado direito sempre a porcentagem acumulada. E aí você vai pôr sempre numa escala de 0 a 100 e aqui as quantidades. Assim como nós fizemos o histograma. E começa a desenhar. Então, isso aqui saiu do nada. Geralmente é assim que as empresas na área de produção funcionam. Mas não necessariamente você tem que partir de uma folha, né, de verificação. Você pode já direto construir um gráfico de Pareto.
Estratificação de gráfico de Pareto, né? Olha só que interessante aqui, ó. Olha como é que... Olha que ferramenta gerencial aqui, ó. Isso aí tá na página 7, aqui, ó. Isso aqui é um desdobramento, né? É um desdobramento de um gráfico de Pareto. Então aqui, ó, o que ele mostra aqui, né? Você tem lá, começa por perdas de produção em 1993, né? Você tem lá perda de produção, que é o problema principal. E ele já está em Pareto, né? Não colocou as frequências acumuladas, porcentagem acumulada, mas isso, o Pareto ele é ordenado, do maior para o menor. E aí você pode pegar o paradas, né? Por que teve perda de produção, que uma das causas foi paradas, que foi o maior, 420, você pode desdobrar ele. Ó, de paradas, perdas por paradas, 300 ocorrências foi por quebra imprevista. 120 por troca de ferramenta. Aí você pode pegar o 300 e desdobrar ele. Perdas por quebra imprevista, né? Que é isso aqui. Laminador, linha de rolos, forno. Aí você pode ir desdobrando. Aí, qual é a essência disso aqui? O gestor ele consegue ir lá na raiz do problema, enxergar a raiz do problema. Você vai estratificando, você vai desdobrando ele. Poderosa ferramenta. Poderosa ferramenta. E aí você consegue chegar lá embaixo, lá, olha, nós temos que atacar aqui, aqui e aqui. Então, é um exemplo de aplicação gerencial, tá? Vamos ver o que mais tem nesse livro aí. E aí eu te ensino aqui como é que você faz um gráfico de Pareto no Excel 2010. É importante frisar para você que esse curso ele não é para ensinar estatística no Excel. Isso é uma outra história, é ensinar estatística. A gente não pode confundir as coisas, né? Senão o curso vai ficar gigantesco. Aí já não é mais estatística, aprenda fácil e rápido. São mais aí eu estou deixando para você uma orientação de como é que faz a estatística no Excel, né? Aí você pergunta assim para mim, ô professor, você tem algum livro para me indicar para eu aprender a fazer estatística no Excel? Tem um aqui. Tem um bom para você aqui, ó. É esse aqui, ó. Estatística usando Excel, tá? É um livro carinho, tá? Não vou, é um livro carinho. Estatística usando Excel, do Juan Carlos Lapone. Espetacular o livro. Ele vem com CD, com várias planilhas prontas, um monte de planilha pronta. Então ele te ensina, mostra o caminho e ainda vem com um CDzinho com um monte de planilha pronta. Tá? Então eu te indico esse livro aí, se você precisa aprender a usar a estatística no Excel de forma completa, do início ao fim, tá? Mas vamos voltar aqui. Então eu ensino você aqui como é que você monta um gráfico de Pareto no Excel 2010. No Excel 2010 é mais enjoado, tá? O Excel 2010 ele não tem muito recurso. No Excel 2013 já é mais fácil, né? Quando você entra no 2013 aqui, ó, ele já é mais fácil, é mais rápido de fazer. Aí ele já tem boa funcionalidade o Excel 2013. Ele faz rapidinho, tá? E depois você pode aí ver esse livro aí bem devagar, tá bom? Aí existe um software também, que é o Minitab, né? Que é um software pago. Aqui eu explico também como é que você monta o gráfico de Pareto. Aí eu sempre pego o mesmo exemplo, né? Como é que você monta no Minitab, tá? Que é um software que é muito usado aí pelas indústrias, tá vendo? Aqui eu dou o caminho direitinho. O Minitab você pode usar ele por 30 dias para teste, tá? Aí aqui eu deixo alguns links, né? Mais alguns links aqui de informações adicionais Aí eu deixei uns exercícios propostos para você aqui, tá bom? Eu deixei 2 exercícios propostos para você. Se você quiser desenvolver, eu trouxe um problema aqui e peço para você montar um gráfico de Pareto. Só que assim, eu não tenho vídeo de correção, tá? Aí já é contigo, já é com você, né? Se você quiser exercitar, eu deixei 2 exercícios. Porém, eu resolvi eles aqui. Eu fiz a resolução deles aqui nas páginas seguintes. Aí você pode tentar fazer esses exercícios aí e conferir com a minha resolução, tá? Que eu recomendo alguns sites aqui para você, tá? Bom, então esse é um exemplo de aplicação que eu quero passar para você, né? Aí tem um outro exemplo de aplicação que eu quero te passar,
tá? Aí mais um caso real também, né? Já é também numa planilha no Excel, tá? Então vou abrir aqui, vou trazer aqui, ó, para cá. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma planilha, um caso real de uma transportadora, né? Uma empresa de logística, e ela tem vários dados coletados, né? A respeito do processo dela. Data de carregamento, destino, grupo de rota, transportadora, tipo de transportadora, se é autônomo, né? Deixa eu dar um zoom aqui melhor para você, né? Aí tem o tipo do veículo, tonelada líquida por remessa, tonelada bruta por remessa paga, valor do frete, tempo de espera para carregamento em minutos, tempo de carregamento em minutos, tempo total de permanência do veículo no local, né, que é no CD, que a gente chama de centro de distribuição. E aí o seguinte, você se depara com um problemaço aqui. Um problemaço. Você é um analista, você quer saber o que está acontecendo. Aí o seguinte, só para você ter uma noção, né? Eu vou selecionar aqui, ó, a planilha aqui da célula 2 aqui, tá vendo? A J2, ó. E aí eu vou descendo aqui, ó. Vou descer rapidinho aqui, ó. Olha a quantidade de informação que tem aí. Olha a quantidade de informação. Olha quantos caminhões. Olha, é muita informação. Você tem coragem de montar uma distribuição de frequência aí, contando um a um? Você vai ficar uns 10 anos contando. Vai ficar uns 10 anos contando. Aí a gente tem que recorrer a recurso computacional. Eu selecionei aqui contagem 4.160 veículos. Com os tempos, né? Cada veículo com o seu tempo que ele ficou esperando de carregamento. Não tem condições de você fazer uma contagem disso no braço. Não tem condições. Como é que eu faço? Aí são as pérolas, né? Os segredinhos, né? Então vamos lá. Primeiro aqui, uma primeira observação que você tem que fazer aqui como um gestor é que você não pode comparar tempos, né? Pegando esse caso aqui como analista, com veículos diferentes. Você não pode comparar maçã com laranja. Tem que ser veículos iguais. Então, tem carreta, tem Kombi aqui, toco. Então o primeiro ponto é esse. Então a gente tem que fazer uma filtragem aqui, né? Como analista eu quero ver. Então eu pego aqui, por exemplo, eu posso, por exemplo, selecionar uma transportadora. Seleciono uma só. Posso selecionar rota, enfim. Selecionei uma só. Aí selecionei um tipo de veículo, só carreta. Pronto, então eu tenho selecionado aqui um tipo de transportadora, um tipo de carreta. Agora eu posso analisar isso aqui, ó. O tempo de espera de carregamento para ver o desempenho, né? Porque, por exemplo, um gestor pode ser que o melhor para ele é que um caminhão dure 20 minutos, em torno de 20, em torno de 19, 21. Quanto menos, melhor, mas às vezes você tem gargalo, enfim, tem vários problemas. Às vezes pode ser que o ideal para ele é que fique lá, a maioria dos carregamentos, né, fique próximo de 18, 19, 20, 21, 22, fica nessa faixa. Um exemplo, né? Só que assim, aí se você pegar, se ele der isso para o analista, para ele passar essa informação para ele como é que está o desempenho, aí novamente você vai se deparar com esse problema. Ó, vou descer aqui de novo. Ó, tô descendo. Ó, quantos veículos eu tenho? Eu tenho 536 veículos, ainda não tem condições de contar. Aí o que eu faço, né? Eu quero saber esse comportamento, né, do tempo de espera dessa transportadora aí, né? Essa AD Dias Transporte. Eu posso fazer o seguinte, tá? Uma dica aqui espetacular. Tem uma ferramenta no Excel que é chamado análise de dados. Isso aqui, ó. Só que isso aqui é um suplemento, tá bom? Você tem que habilitar ele. Como é que você habilita? Você vem aqui em arquivo, você vai em opções, volta a falar, isso não é curso de Excel, tá bom? Vem aqui em suplementos. Ele está habilitado, tá vendo? Ferramentas de análise. É isso que você tem que habilitar. Olha lá, o suplemento de aplicativo ativo. Como é que eu faço, né? Eu venho aqui, ó, suplementos do Excel ir. Aí ele vai aparecer aqui, ó lá, o ferramenta de análise. Ele vai estar, provavelmente o seu deve estar desabilitado. Aí você vem e habilita. Você vai clicar em OK. Aí ele vai criar aquela abazinha ali.
Aquilo ali é uma ferramenta de análise de dados estatística. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu clico nele. Eu quero fazer a contagem, né? Eu quero fazer a contagem. O que eu primeiro posso fazer aqui? Eu não vou mexer na planilha. O que eu faço primeiro aqui? É aquela ferramenta que eu vou usar. Eu venho aqui e vou selecionar tudo, tá? Eu vou selecionar esse tempo aqui. Porque aí fica mais fácil pra gente, você vai entender o porquê, tá bom? Ó, aí eu venho aqui, copio ele, né? Copio ele. Vou jogar aqui embaixo aqui, ó. Vou jogar aqui embaixo aqui. Que isso representa os tempos, né? Agora eu posso mexer nele à vontade. Aí eu pego ele aqui, eu seleciono ele todinho. Excel é uma maravilha, né? Excel na estatística é uma maravilha. Aí eu venho aqui, ó, agora eu vou organizar, né, do maior para o menor. Aí, ó, eu não sou muito bom no Excel não, tá? Isso aí a gente tem que ser humilde e reconhecer. Deixa eu ver onde ele está aqui. Aqui, eu venho em dados, classificar de A a Z, tá vendo? Do maior para o menor. Aí eu clico nele aqui, ó. Ó, vou clicar nele de novo. Olha lá, ó. Ele está do menor para o maior. Por que isso é importante? Porque aí eu sei que o menor número é 1 e o maior número é 44. Então eu venho aqui, eu vou criar uma coluninha aqui do lado aqui, ó, de 1 a 44. Eu venho aqui, coloco um 1, 2, 3, 4, né? Aí o Excel, ele vai seguir essa sequência. Deixa eu tirar essas casas decimais aqui. Aí eu venho descendo, né? Ó. Eu vou até o 44. 17, 23, tal, 40 e 44. Por que eu fiz isso? Porque o meu menor número é 1 e o meu maior é 44. Aí eu, pegando essas duas colunas, ele vai fazer a distribuição de frequência para mim. Ele vai mostrar para mim qual que é o número, quantas contagens teve o número 1, número 2. Aí tem também a distribuição de frequência com classes, mas isso é outra história. É quando o histograma, quando a tabela fica muito grande, a gente pode recorrer à próxima matéria que nós vamos estudar. Mas vamos com calma, tá bom? Aí agora o que eu faço aqui? Agora sim eu venho aqui em dados, tá? Dados, análise de dados. E aqui tem um monte de função estatística, tá? Tem um monte. Aí eu venho aqui, ó, histograma. Clico em histograma aqui, ó. Dou OK. Intervalo de entrada. Aí eu seleciono essa galera aqui, ó. Selecionei. Aí eu vou ao intervalo de bloco. O que é bloco? O bloco é justamente, eu tenho que selecionar ele para me dizer, olha, quantas vezes apareceu o número 1, quantas vezes apareceu o número 2. Aí eu venho em bloco aqui, ó. Aí ele vai fazer isso para mim. Ele vai apontar para mim quantas vezes apareceu cada tempo desse, né, de carregamento. Selecionei o bloco. Aí eu clico aqui, ó, resultado do gráfico. Eu tenho a opção de colocar Pareto, porcentagem acumulada, do jeito que você quiser. Eu coloquei só o gráfico histograma, tá? Clique em OK. Eu posso colocar numa nova planilha, né? Em algum lugar aqui. Eu vou colocar na nova planilha. Clique em OK. Aqui, ó. Ele deu para mim, ó. Eu vou aumentar o histograma aqui, ó. Vou colocar mais para cá. Ó. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não precisa, que aí eu ganho espaço aqui. Ó. Deixa eu... Eu tenho o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um bloco, ou seja, quantas vezes apareceu o número 1, quantas vezes o 2 e tal. Tá vendo? O 11 apareceu 17, ou seja, teve 17 caminhões que ficaram 11 minutos carregando, né? O bloco seria o tempo e a quantidade. Nós vimos aqui. Então, olha só, o que a gente enxerga aqui? Tá vendo? Tá concentrado aqui, ó. Aqui começa a concentrar os tempos, ó. Tá vendo? Depois começa a diminuir. Tá concentrado aqui, ó. Nessa área aqui. Tá vendo? Tá concentrado? Depois começa a cair, ó. Tá vendo? E ao mesmo tempo eu consigo enxergar isso no histograma. Então aqui eu sei, agora eu consigo enxergar com mais clareza aquele monte de número que está lá. Aqui eu organizei os dados.
Então, se um gestor quer saber assim, olha, quantos caminhões ficaram carregaram entre 17 e 25? Eu vim aqui, 17 e 25. Ó, eu vou somar essa galera aqui, ó. Olha lá, 17 a 25. Se eu olhar aqui, ó, 235 caminhões. Aqui, ó, somo 235 caminhões. Aí o lance é o seguinte, né? Uma outra... Ó, você vê que a gente tem poucos caminhões aqui, ó, que ficaram, né, acima de 35 para mais, quase não tem. E também abaixo de 7 aqui tem muito pouco, né? Isso aqui é uma ferramenta essencial. Às vezes os caminhões, né? Às vezes pode ser uma hipótese, tá? Isso aí cada caso é um caso. Pode ser uma hipótese de que o melhor deixa eu ligar uma ferramentinha aqui. Pode ser que o melhor para o gestor lá seja que esteja nessa faixa aqui, ó. Não sei. E aí ele vê um monte fora dessa faixa, vai falar assim, olha, a gente tem que fazer um plano de ação para ver se fica mais próximo do 20, e aí vai melhorando, e aí dia a dia, né, com as ações que você toma na área, na empresa, você identifica as causas que está fazendo ele demorar, né, que está dando as filas, e aí você começa a trabalhar. Ok? Bom, então aqui nós temos um exemplo prático, né, dei 2 exemplos práticos aí de aplicação de histograma. Agora a bola está contigo, tá bom? Agora sim, né, encerrando aqui, nós vamos lá para a aula de distribuição de frequência com classes, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado, tá? Com esse exemplo prático, tá certo? Daqui a pouco a gente se vê. Um abraço, hein?